Pessoal, eu estarei aqui hoje fazendo uma análise bíblica. Hoje são quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Eu parando para mim estudar a Bíblia, eu fui fazer uma análise bíblica. Deu para mim entender que hoje nós já encontramos dificuldade para a gente estar pregando a palavra de Deus. Por que nós encontramos dificuldade para poder pregar a palavra de Deus, para poder pregar a palavra verdadeira que é a Bíblia? Porque nem todas as pessoas que são os ouvintes, eles suportam mais a ouvir a verdade. Porque o ser humano, ao longo tempo da vida, ele vai cometendo tantas coisas erradas na vida, ele vai transgredindo os mandamentos da palavra de Deus, que acaba que a pessoa fica sujeito à acusação e à condenação bíblica, não a do homem, mas de acordo com o que está escrito na Bíblia. Eu sei que tem pessoas que ele vai criticar o conteúdo, vai fazer comentário de ofensivo, mas se esse vídeo aqui, este conteúdo, ele permanecer no ar e permanecer na plataforma, eu vou estar trazendo um relato bíblico que não sou eu que estou falando, mas de acordo que está escrito na palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, vejo o que a Bíblia vai dizer. No versículo 9 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus. Não é eu que estou falando, mas sim a Bíblia. Estou fazendo a leitura e comentando o que está escrito na Bíblia. No versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 10, a Bíblia vai dizer, não erreis. A Bíblia diz que nós não podemos errar. A Bíblia diz que nós não podemos cometer o erro, porque se nós cometemos o erro, nós vamos ficar sujeitos à condenação bíblica. E veja o que a Bíblia diz no versículo 10, nem os adevassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizendo, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todos esses que eu relatei aqui na Bíblia, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Vou falar um assunto aqui. A Bíblia diz que os adevassos, eles não herdarão o reino de Deus. O que significa a palavra adevassos? São pessoas avarentas, pessoas imoral, pessoas que praticam as coisas erradas perante a palavra do Senhor. Os idólatras, a Bíblia diz que também os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Tudo aquilo que você coloca na tua vida como idolatria, que você passa a idolatrar, ele se torna uma idolatria na tua vida e faz com que impede os idólatras alcançar a salvação. E a Bíblia diz que nem os adúlteros, as pessoas que vivem no pecado do adultério, a Bíblia diz também que estes não herdarão o reino de Deus. O que é que se trata de adultério, prostituição e assim por diante? O adultério, se a pessoa for casado e ele tiver com outra pessoa, além dele ser infiel ao seu companheiro ou à sua companheira, além de cometer o adultério, a Bíblia diz que estes também não herdarão o reino de Deus. A prostituição, aqueles que cometem o ato
de prostituição também não herdarão o reino de Deus. Eu sei que aqui neste vídeo, neste conteúdo, tem muitas pessoas que podem me assistir, que se encontram nessa situação que eu estou falando bíblica, e as pessoas não estão preparadas para poder ouvir a verdade e suportar ouvir a verdade. A Bíblia diz que quem está no adultério da prostituição, ou que pratica a prostituição, a Bíblia diz que estes também não herdarão o reino de Deus. A mulher que vive no ato da prostituição, se alugando o teu corpo, dizendo que aquilo é uma fonte de trabalho, a Bíblia diz que também estes não herdarão o reino de Deus. Tanto a mulher que aluga o teu corpo, enquanto o homem paga para aquela dona, também a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que nem os afeminados também herdarão o reino de Deus. O que é os afeminados? Os afeminados são os homens, a pessoa que nasceu homem, mas que ele não quer ser homem, que ele tem um espírito afeminado e se identifica como mulher, ou como hoje nós temos no mundo da atualidade de hoje, que as pessoas que são os afeminados, os travestis, que se identificam como mulher trans, mas sabendo que o camarada é homem, nasceu homem, mas se identifica como mulher, e tem por nome no mundo do LGBT como mulher trans. A Bíblia diz também que estes não herdarão o reino de Deus. Por eu falar isso aqui e mostrar a verdade na Bíblia, estou sujeito a responder processo. Até mesmo o pregador que prega dessa forma, que ele mostra a verdade, ele está sujeito a responder processo. Porque se você fala que os afeminados não herdarão no reino de Deus e mostra na Bíblia, que está aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, pela lei pode entender que você é um homofóbico ou por intolerância religiosa. É o que nós vivemos no mundo de hoje, que a lei e a justiça te pune por você ou entender que você está sendo uma pessoa intolerante ou que seja intolerações religiosas. Mas a Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Para você que não conhece a Bíblia, eu deixo bem claro que está no livro de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10. E a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. O que é que significa sodomitas? Sodomitas são os mesmos que se enquadram como afeminados, os que faz prática do sexo anal. A Bíblia diz que estes também não herdarão o reino de Deus. Como aqui ainda estou com 8 minutos de gravação e este conteúdo aqui é para o canal do YouTube, eu vou fazer apenas uma pesquisa aqui no YouTube para ver o que o Google vai me falar sobre o assunto do que eu estou falando aqui. O que significa a palavra sodomita na Bíblia? De acordo com o dicionário informal, pessoa que pratica o sexo anal. Na Bíblia, em Deuteronômio 11:17 da noite, há referência claramente acento grave à sodomia entre os filhos de Israel. Frise-se o termo masculino, ou seja, o sexo anal entre os homens. O homossexualismo. Então são estes que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. E ainda prosseguindo, e nem os ladrões. O que é os ladrões? Os ladrões avarentos são aqueles que roubam as pessoas. Aquele que vive roubando as pessoas. A Bíblia diz também que este não herdarão o reino de Deus. Por roubar
as pessoas. Os avarentos também não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que os bêbados também não herdarão o reino de Deus. As pessoas que geram bebida alcoólica, que fica se embriagado, a Bíblia diz também que estes não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia diz, e nem os maldizendo, aquelas pessoas que falam demais, tudo na vida ele fala, tudo na vida ele reclama, tudo na Bíblia ele não está, tudo na vida ele não está de acordo. A Bíblia diz também que estes não herdarão o reino de Deus. E nem os roubadores, ou que seja, os roubadores, aqueles que roubam, também não herdarão o reino de Deus. E outros que não dá para mim falar por aqui. A Bíblia diz também que os feiticeiros, os macumbeiros, aqueles que fazem feitiçarias, macumbarias, assim por diante, a Bíblia diz que também estes não herdarão o reino de Deus. Se eu falo que os feiticeiros, macumbeiros, não herdarão o reino de Deus, mostrando na Bíblia, eu estou sujeito a ser processado e até mesmo sofrer qualquer punição da justiça, dizendo que é intolerância religiosa. Porque nós sabemos que nós vivemos num país laico, que cada um siga o que ele quer. Mas eu estou aqui apenas fazendo um comentário do que está escrito aqui neste livro. Não sou eu que escrevi. Não sou eu que escrevi a Bíblia. Então agora, fazendo um resumo aqui para mim terminar esse conteúdo, você acha que ainda tem possibilidade de pregar a verdade? Não tem. Porque se eu pregar a verdade, eu estou sujeito a qualquer coisa. E as pessoas ficam resmungando ou murmurando. Estou sujeito a sofrer punições. Porque hoje, por a pessoa ser livre e escolher o que ele bem quer da vida, eles tomam uma decisão, uma escolha na vida, que faz com que ele transgride os mandamentos bíblicos e fica debaixo da condenação e da acusação bíblica, que às vezes que nós que pregamos a verdade, não temos mais o direito de pregar a verdade. Nós que pregamos a Bíblia não tem mais direito de pregar mais a Bíblia, porque as pessoas não suportam mais ouvir a verdade. E eu peço a você que compartilhe este conteúdo, se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu like. E assim você vai estar me ajudando a crescer aqui ao meu canal aqui do YouTube.